assim agora pedir a todos os presidentes de câmaras, no Monsieur le maire de Nanterre, no premier maire de João e tout le maire de João de la ville de Nanterre aussi, que são ici présents. E também queria dizer à direção da Arcoc de Nanterre para virem aqui, juntarem-se a nós também. Senhores Presidentes de Câmara, senhores vereadores, responsáveis dos standards atualmente também aqui presentes, mais uma vez a direção da Associação da Arcoc de Nanterre. De ano para ano temos mais gente aqui neste evento. E isto para nós e para todos os presidentes, para esta associação, todos os presidentes de câmaras de Portugal que estão aqui a representar, acho que é um orgulho para todos nós. Quero-lhes agradecer a todos os presidentes de câmaras aqui presentes a representarem a sua região, aos vereadores, como os presidentes, aqueles presidentes que puderam estar presentes, estão os seus vereadores, a todos os responsáveis dos standards, a todo o público que vem aqui para verem os nossos produtos, os produtos das terras do nosso país estiveram aqui representados este ano, nesta 10ª edição. Quero agradecer do meu grande fundo do coração ao Monsieur le maire de Nanterre, Patrick Jarry, por todo o apoio que ele dá a esta nossa associação, porque eu costumo dizer, nós podemos ter vontade de criar as nossas raízes, as nossas tradições, mas o pilar principal de uma associação fora do nosso país é o Presidente da Câmara, onde nós estamos representados, e aqui é o Sr. Presidente da Câmara de Nanterre que nos ajuda a desenvolver todos estes nossos eventos. Obrigado a ele. Umas palavras do fundo do meu coração que não tenho com que lhes agradecer mais. É com o meu amor de amizade que eu tenho por toda esta gente que trabalhou nestes 3 dias, 24 sobre 24, nesta festa e feira, como vocês veem, não é fácil. E eu, do fundo do meu coração, agradeço-lhes tudo isto, por todo este trabalho que eles têm desenvolvido para esta associação, por o esforço que eles fazem. Para eles, todos, pedíamos a vós uma grande salva de palmas para toda esta gente. Também quero agradecer aqui ao nosso amigo, ao Sérgio Raquel, também é um homem que já colaborou e está a colaborar do início desta festa e feira aqui conosco. Como vocês sabem, já está reformado, já não trabalha aqui na Rádio Alfa, mas é um homem que tem o amor e o carinho de estar aqui juntamente sempre connosco. Para ele, também vos peço uma grande salva de palmas por todo este trabalho que ele desenvolveu, toda esta informação aqui nas antenas da Rádio Alfa. E não esquecendo o diretor desta rádio, porque se não fosse a Rádio Alfa, não seria possível fazermos aquilo que estamos a fazer e vamos continuar a fazer juntamente com a Rádio Alfa. Para o diretor desta rádio, Fernando Lopes, muito obrigado pelo apoio que eles têm dado.
Agora vou passar a palavra aqui ao Sr. Presidente da Câmara de Nanterre para dirigir também umas palavras a todos vós e depois vamos continuar com todos os Presidentes de Câmaras de Portugal e os vereadores presentes. Bonjour à toutes et à tous. Pour moi, c'est toujours un moment de joie, mais aussi d'émotion de venir à ce rassemblement, à cette fête qui aujourd'hui rassemble peut-être 10 000, 12 000, 15 000, peut-être plus d'amis venus de Nanterre et des villes alentours à cette fête qui a été construite par nos amis de l'Arcos, cette communauté portugaise de Nanterre qui est extrêmement dynamique et que je veux remercier, mais aussi avec les 14 villes du Portugal qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Je crois que 12 d'entre eux sont du nord du Portugal, 2 de la région du centre du Portugal. Beaucoup d'entre eux sont là depuis le début de l'aventure, il y a 10 ans. 10 ans au cours de lesquels se sont créés des liens d'amitié, de fraternité entre nos villes. Moi j'espère que tous les gens de la communauté portugaise et leurs enfants qui vivent à Nanterre sont accueillis chaleureusement dans cette ville qui est la leur, car ici il n'y a que des Nanterriens. Mais je peux vous dire que lorsque je suis allé cet été au Portugal, à la fête de Ponte de Barca, à Monsaon, à Arcos, à Montalegre, j'y ai reçu un accueil extraordinairement chaleureux et solidaire et je n'oublie pas ces moments intenses. J'y ai rencontré beaucoup de Portugais, habitants Nanterre, habitants Roueil, habitants Suresnes, habitants Courbevoie, habitants Colombes, habitants Argenteuil, qui étaient eux aussi dans ces endroits venus passer leurs vacances. Et, en tout cas, j'en reviens avec de beaux souvenirs et j'espère que ici l'accueil qui vous est fait est le même. En tout cas, nous sommes vraiment très, très heureux et très contents que vous soyez parmi nous. Je crois que c'est dans les moments de crise, lorsque tous les peuples d'Europe connaissent le chômage, l'inquiétude du lendemain, il est plus que jamais important que toutes les communautés se resserrent, que la solidarité entre nous, entre les élus, entre les villes, entre les peuples, entre tous ceux qui vivent côte à côte soit forte, car l'avenir pour nous tous ne peut s'inscrire que dans la solidarité et que dans le vivre ensemble. Et c'est par notre solidarité, par notre vivre ensemble, que nous pouvons sortir nos pays, nos villes, l'Europe du moment difficile, très difficile, dans laquelle elle est. Et j'espère que votre présence ici à Nanterre aujourd'hui va permettre à des dizaines, peut-être des centaines de producteurs de connaître un petit moment de joie à travers toutes les achats que vous avez faits et qui évidemment vont permettre à tous nos amis dans les villes du nord du Portugal et du centre de vivre un petit moment de chaleur et d'amitié. En tout cas, bienvenue à Nanterre, vous serez toujours ici chez vous. Ensemble, nous continuerons de faire de Nanterre un lieu d'amitié, de solidarité entre nous tous. Merci à vous. Merci, M. Patrick Garry.